Portanto, vou pedir a toda a gente um esforço da imaginação e começar por pedir que imaginem um extraterrestre. Mas é um extraterrestre simpático, que fala a nossa língua, que não tem qualquer intenção de vir cá destruir o mundo, usar-nos como fonte de energia ou transformar-nos em palhaços. Um extraterrestre que observa a humanidade há milhares de anos e tem uma pergunta, tem uma área que ele não compreende das interações humanas, que é a questão do amor. Ele já percebeu que o amor é utilizado para falar das mais variadas coisas. Portanto, as pessoas falam do amor sobre pizzas, sabores de gelado, cidades, clubes de futebol, cães, bandas musicais. E, ao mesmo tempo, o amor é utilizado para justificar as mais variadas relações. Portanto, a ligação entre a mãe e um filho, a intimidade entre um casal de idosos, a paixão entre dois adolescentes, a cumplicidade de um casal adulto. E, ao mesmo tempo, o amor serve de justificação para os atos mais generosos, para a ternura, para o carinho, para o cuidado, mas também para o ciúme, para a traição, para o desespero, para a melancolia. E o extraterrestre pergunta-se: será o amor um Deus? Será o amor um demónio? Será o amor uma invenção de marketing de uma empresa que faz chocolates? Até há pouco tempo o extraterrestre tinha poucas pessoas que o ajudassem a compreender isto, além dos poetas e artistas. Era uma coisa reservada para poetas e artistas, quase como se o fôssemos estudar, tiramos-lhe a magia. No entanto, nas últimas décadas, investigadores das mais variadas áreas têm tentado dissecar o amor e tentar compreender as muitas dimensões, muitas aplicações e muitos demónios destes. Aquilo que eu venho fazer hoje não é apresentar todos os resultados, porque o campo é muito vasto, mas alguns dos mais curiosos, interessantes e eventualmente práticos que vêm desta área. E, portanto, uma das coisas com que poderíamos começar a nossa conversa com o extraterrestre tem a ver com a atração e com aquilo que os futuros parceiros querem um no outro. E com aquela pergunta de €1 milhão que é: o que é que as mulheres querem? E, portanto, num dos primeiros estudos em que se perguntava a homens e mulheres o que é que eles queriam num parceiro ideal, ou num parceiro com uma relação a longo prazo, havia muitas coisas que os dois sexos queriam. Mas havia algumas que as mulheres achavam muito importantes e os homens menos, e outras que os homens achavam muito importantes e as mulheres menos. Como qualquer leitor de revistas femininas poderá adivinhar, as escolhas das mulheres eram poucas. As mulheres são simples nos seus objetivos e naquilo que querem de um homem. Portanto, as mulheres queriam apenas um parceiro que fosse atencioso, honesto, de quem se possa depender, gentil, compreensivo, que goste de crianças, de quem os outros gostem, capacidade de ganhar bem, ambicioso, orientado para a carreira, que vem de um bom ambiente familiar e já agora alto. Os homens são mais simples e mais direitos à questão e, portanto, preferiam, atenção, mais uma vez, isto são experiências que cada sexo escolhe, que os outros não valorizam. Portanto, preferiam mulheres fisicamente atraentes, bonitas, a seguir uma característica muito importante, boas cozinheiras e, porque estamos sempre em altura de crise, que sejam poupadas. Mas isto são as diferenças de sexo que têm a ver muito com, dentro da perspectiva evolutiva, com a ideia de que, no fundo, as mulheres querem um bom pai para os filhos, alguém com quem se possa confiar, que traga o pão e a carne para casa e já agora tenha dinheiro para pagar a TV Cabo, e que não se vá embora e cuide dos filhos, ao passo que os homens querem mulheres que... Pronto. Acontece que quando as pessoas estão sentadas e a refletir racionalmente, acabam por querer coisas parecidas. E, portanto, num estudo que é um clássico, porque é feito em 37 países, numa série de culturas diferentes, nos 5 continentes e com mais de 10 mil participantes, mesmo assim, quando se tem que escolher, homens e mulheres concordam que preferem parceiros gentis, compreensivos e inteligentes a parceiros que tenham capacidade de ganhar bem e que sejam atraentes. Mas isto é quando as pessoas estão calmas e a refletir sobre aquilo que querem. Outra coisa é o mundo real. Daquilo que uma pessoa responde num questionário que lhe é passado muitas vezes numa aula da universidade, não é a mesma coisa que a pessoa manifesta às 3 da manhã ou às 6 da manhã. E, portanto, há uma série de outros estudos que mostram, o que deixa o nosso extraterrestre perplexo, que há muitas outras variáveis em jogo. Algumas bastante inesperadas. E isto levou um grupo pioneiro de investigadores a irem, ainda a propósito das características, para vermos como já voltamos ao sítio onde os nossos investigadores foram, e deixo-vos à espera,
Isto é um estudo feito aqui com estudantes da universidade que mostra também o que é que as pessoas querem num parceiro ideal e, portanto, não há grandes diferenças entre homens e mulheres, embora as mulheres aqui a azul, neste tipo de características, fidelidade, bom caráter e bom humor, deem mais importância que os homens, ao passo que os homens dão um bocadinho mais de importância a características como um sorriso bonito, a sensualidade, o olhar e ser tipicamente viril ou feminino. Voltando aos nossos investigadores e onde eles foram, a um clube de strip. Portanto, numa ousadia científica de ir onde nenhuma equipa de investigação tinha ido antes. E que era, aliás, o primeiro título, a primeira palavra do título da minha palestra e o motivo pelo qual a maior parte das pessoas está aqui. Se eu tivesse chamado a palestra freiras, etc, de certeza que tinha muito menos gente. Começando com strippers, chama-se as pessoas. Perdão, eu não lhes quero chamar strippers, vamos usar os termos técnicos, portanto, dançarinas de colo e não só clubes de strip, são clubes de cavalheiros. E, portanto, o que eles foram ver é se as gorjetas variavam com uma coisa muito peculiar, que é o ciclo menstrual das mulheres. E, portanto, analisaram 5.300 lap dances, analisaram, não foram feitas aos investigadores, isto é importante salientar, eles foram feitas aos clientes, para ver se as mesmas bailarinas, ou dançarinas exóticas, ou quando recebiam mais gorjetas na altura em que estavam a ovular, comparado com a altura da menstruação ou o período intermédio. E a conclusão foi bastante enfática. Portanto, no período fértil, recebiam gorjetas de cerca de $335 em média, já agora para quem está a ponderar uma carreira alternativa, num período de 5 horas de trabalho. Portanto, $335 de gorjeta para quem está no período fértil, cerca de 260 para o período intermédio e a menstruação, de facto, tem muitas coisas negativas, esta é mais uma, apenas 180. Portanto, quase o dobro para as mesmas bailarinas. O que dá logo para fazer outro tipo de publicidade aos clubes de strip. E outra coisa fantástica deste estudo é que isto é completamente inconsciente. Portanto, os clientes não eram informados de que as bailarinas estavam no seu período fértil. Não é como se no altifalante do clube dissessem e agora, na pista central, ao som de Prince, em plena ovulação, era inconsciente. Outra coisa muito útil para perceber estas questões da atração são as t-shirts suadas. Que é outro tipo de estudos, se calhar um bocadinho menos apelativo. Queres fazer um estudo com strippers ou queres cheirar t-shirts suadas? Em que se pede a homens ou mulheres para durante algumas noites usarem t-shirts brancas sem qualquer tipo de desodorizante, perfume, sabão, que é para o cheirinho ficar bem entranhado na t-shirt. E depois pede-se a membros do sexo oposto, porque estamos a falar de casais heterossexuais, para fazerem uma simples tarefa, e portanto os alunos que se queixam de preencher questionários não se tinham queixado, que é cheirar as t-shirts e dizer, ordená-las por ordem de preferência, quais é que gostam mais, quais é que gostam menos. E acontecem coisas extraordinárias. Por exemplo, as mulheres têm tendência a escolher as t-shirts dos homens que têm um sistema imunitário complementar ao delas. O que quer dizer que se aquele casal tivesse filhos, os filhos tinham um sistema imunitário mais amplo e mais capaz de lidar com os perigos do ambiente. Há também outras conclusões dos estudos das t-shirts e de outros sobre a ovulação, que eu vou agora resumir, se o nosso extraterrestre ainda nos estiver a prestar atenção. Portanto, efeitos da ovulação no comportamento das mulheres e dos homens. Quando as mulheres estão a ovular, preferem parceiros tipicamente masculinos. Portanto, se virem fotografias de homens com caras viris, masculinas, com o queixo vincado, ou homens com um ar mais maternal, quando estão a ovular, preferem os homens mais viris. Preferem também o cheiro dos homens mais simétricos, ou seja, se dividirmos o rosto dos homens com um traço e vimos até que ponto é que a face esquerda corresponde à face direita, que é uma indicação de simetria, e ordenamos os homens que participaram no estudo do menos ao mais simétrico, há uma correlação com a preferência das t-shirts, o que é extraordinário, porque a pessoa está a chegar e não está a ver a cara das pessoas. Tem também a maior probabilidade de infidelidade sexual. Atenção, maior não quer dizer probabilidade de infidelidade sexual. Portanto, a probabilidade é ínfima. Não quer dizer que todas as mulheres, quando estão a ovular, claramente estão à procura de uma oportunidade para trair o marido. Não. Mas por muito ínfima que essa probabilidade seja, aumenta um bocadinho nestas alturas. Usam roupas mais curtas. E não há nada de errado nisso.
Dançam também de forma mais dinâmica, o que é uma informação útil para as pessoas que organizam aqueles programas de dança na televisão. E têm partes de corpo mais simétricas, incluindo os seios. E talvez seja esta pista que nos diz como é que os clientes adivinharam quem é que está a ovular. E os homens não são indiferentes à ovulação das mulheres. Frase que eu nunca pensei dizer em público. Portanto, já vimos, dão maiores gorjetas às senhoras que estão a ovular. Preferem a voz, quando gravamos a voz das mulheres em períodos, por exemplo, no período menstrual, ia dizer período menstrual, no período menstrual, no período intermédio e no período fértil, eles preferem a voz da mulher no período fértil. Preferem o cheiro, mais uma vez os estudos das t-shirts, e fotografias da mesma mulher nos diferentes períodos também preferem as fotografias das mulheres quando elas estão a ovular. E, entretanto, enjoámos um bocadinho o nosso extraterrestre que não percebe nada de biologia humana e que, no fundo, quer é perceber as coisas mais interessantes do amor, não necessariamente da ovulação, mas a paixão. E temos aqui uma das fotografias mais paradigmáticas da paixão, tirada pelo Roberto Bano, e que há sempre alguma discussão se este casal é verdadeiro, se não é verdadeiro. E, portanto, a história é a seguinte. O fotógrafo viu o casal muito íntimo e ternurento num café de Paris e perguntou se lhes podia tirar uma fotografia. Portanto, eles saíram, beijaram-se, e é o ícone da paixão, porque eles estão envolvidos no beijo um no outro e esquecem-se completamente do mundo que anda à volta deles. E exatamente sobre quando perguntavam ao fotógrafo se ele tinha fotografado isto tipo paparazzi, ele reagia escandalizado e dizia: eu nunca assumiria fotografar as pessoas assim, amantes a beijarem-se na rua dessas maneiras. Esses casais raramente são legítimos. Também é preciso visitar Paris, França. Os franceses têm. Mas o extraterrestre quer compreender o que é que sente este casal. O que é que se passa na cabeça destas duas pessoas. E, portanto, aí, aquilo que as investigações têm avançado, que vai no sentido daquilo que a poesia tem dito, que é o estado excepcional da paixão, em que, de repente, o mundo ganha uma cor nova, tudo aquilo que era importante anteriormente deixa de ser importante e a pessoa fica cheia de energia, feliz, os dias ficam diferentes, os objetivos são redefinidos. E, portanto, há uma série de sintomas que poderíamos identificar para a paixão, sintomas clássicos, a euforia, aquela ideia de que o mundo é muito melhor e de que a pessoa só lhe apetece sair a dançar sapateado, que se for no caso de uma mulher e estiver no período fértil vai dançar mais dinamicamente, a excitação, portanto a ativação psicofísica que a paixão traz, o aumento do ritmo cardíaco, e por algum motivo é o coração que é o símbolo da paixão e não o cérebro, porque é a ideia de quando vem o amado ou a amada, e aqui nenhum trocadilho com o meu apelido, o ritmo cardíaco aumenta, portanto há aquela emoção, perda de apetite, porque bife, agora não. Aumento da atividade física, portanto uma energia sem fim, aqueles projetos, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e claro, o estado de espírito elevado, a ideia de que a pessoa está nas nuvens, e o sintoma mais importante da paixão, que é o pensamento obsessivo. Portanto, estar apaixonado é permitir que uma troika do outro... Foi um episódio de aplauso que posso. É permitir que uma troika do outro ocupe a nossa mente e não a deixe em paz. Portanto, se alguém quer saber se está apaixonado, o melhor é utilizar o pronome. E, portanto, ver quanto tempo é que passa sem pensar na outra pessoa. Porque é isso que o apaixonado faz. Está constantemente a pensar no outro. Tudo o leva para o outro. Daí que uma daquelas coisas clássicas dos apaixonados, e os professores de psicopatologia vão concordar comigo, um exemplo claro do comportamento de perturbação obsessiva compulsiva, que é o bem me quer, mal me quer, 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 etc, etc. E, portanto, olhando para estes sintomas, o extraterrestre diz: espera aí, eu já estudei outras coisas. A maior parte disto parece-me sintomas típicos do consumo de anfetaminas. E, de facto, pode-se colocar a questão se a paixão é uma droga. Portanto, muitos relatos, já com séculos, sobre os apaixonados falam dos exercícios do amor e de coisas semelhantes. E há alguns estudos com scanner cerebrais de pessoas apaixonadas, introjetam numa máquina de fMRI e colocam uma fotografia da pessoa amada, mostram que disparam as zonas cerebrais relativas à recompensa. E, portanto, que no fundo, ver uma fotografia da pessoa amada ou snifar cocaína tem efeitos semelhantes no cérebro, embora a primeira seja mais barata. Há também outra semelhança entre
estar apaixonado e as drogas, que é um triângulo negativo. Tal como os toxicodependentes, os apaixonados precisam de doses maiores para sentir o mesmo efeito. Portanto, nos primeiros tempos, só vê-la passar na rua é maravilhoso. E o resto do dia passa tranquilo. Depois já não basta vê-la na rua, já é preciso 5 minutos. E depois de 5 minutos, 1 hora. E depois de 5 horas. Pronto, alguns anos depois a pessoa já está farta. Mas, pelo menos no princípio, há sempre esta ideia de mais e mais e mais e mais. E se o apaixonado ou a apaixonada desaparece nesta altura, é a mesma coisa que retirarem o produto tóxico pelo qual o toxicodependente está viciado. Portanto, ocorre sintomas de retirada. A pessoa fica sem saber o que fazer, fica com uma dor que tem manifestação física e psicológica, desesperada por recuperar o contacto com aquela substância, que neste caso é uma pessoa, a única substância no mundo que a pode voltar a fazer sentir-se bem. E às vezes consegue afastar-se, consegue desistir dessas drogas, ou dessas pessoas. E está tudo a correr bem. E tal e qual como na toxicodependência, de repente, numa festa, no meio da rua, a comprar móveis num sítio qualquer, reencontra uma pessoa e pronto, lá se dá a recaída e está tudo estragado. E o extraterrestre pergunta, mas para que fazer isto? Para que criar esta coisa horrível às pessoas? E a ideia é de este estado de energia excessiva, de pensamento obsessivo, de falta de necessidade de comida, de sono, etc., permite aos apaixonados fazerem seja o que for para conquistar a outra pessoa. Portanto, é como se fosse um estado temporário em que a pessoa tem muito mais criatividade para seduzir a outra. Isto é o mapa do metro de Nova Iorque, onde todos os dias circulam 4.300.000 pessoas. E houve um jovem adulto que, certa vez, sentado no metro, viu uma rapariga e decidiu: temos tanto em comum, é a mulher da minha vida. E antes que ele se levantasse e fosse falar com ela, ela saiu. E ele não consegue deixar de pensar aquilo. E, portanto, naquela coisa do amor à primeira vista e dos apaixonados, como é que eu hei de... Portanto, 4.300.000 pessoas é um bocado difícil. Pode pôr-se a andar num metro de um lado para o outro, mas as probabilidades são fracas. Então ele lembra-se de fazer isto. Criar um site chamado New York Girl of My Dreams, em que ele explica o encontro, a que horas é que houve o encontro, como é que ela estava vestida, quem é ele. Reparem que ele leu aquilo que já falei sobre o que é que as mulheres querem, portanto, aqui mete que é alto. E um pormenor que eu acho delicioso acrescenta aqui not insane. Portanto, eu não sou louco, porque poderia parecer. E, portanto, esta coisa, que é uma coisa de alguém que teve claramente a pensar demasiado tempo naquilo, às vezes resulta como resultou neste caso. E, portanto, alguém conheceu alguém que viu o site, que disse à rapariga, e eles foram juntos jantar e disseram: a partir de agora isto é íntimo, diz só respeito a nós e não vamos partilhar mais com alguém. Portanto, vamos imaginar que tudo correu bem, eles formaram um casal e compraram um gato, um periquito, ou compraram mobília Suécia, ou foram à Disneylândia juntos, ou qualquer coisa. E que depois, a certa altura, a coisa acabou. Como acabam muitas das relações. Portanto, num estudo feito aqui na Universidade o ano passado, 95% dos alunos já tinham experimentado o fim de uma relação amorosa. Para muitas pessoas não é um período agradável. Portanto, tal e qual como a paixão muda o mundo de cores, de tonalidades, ampliam, transformam em Technicolor, o fim de uma relação pode transformar o mundo de uma experiência de cinema para a pessoa estar a ver as coisas num telemóvel, mas nem sequer é um smartphone, é um daqueles antigos que tem as coisas todas quadriculadas. Portanto, o mundo é reduzido. As coisas perdem o gosto. A pessoa não lhe apetece fazer nada, quanto muito a não ser enrolar-se numa bola e comer gelado em casa e ouvir canções horríveis. Mas a experiência varia em dor, consoante quem é que acabou. E, portanto, quando perguntámos isso a esta mesma amostra, quem é que era o responsável pelo fim da relação, 25% das pessoas disseram que fui eu, e aí tem que lidar um bocadinho com a culpa, mas por algum motivo se foram embora. 25% das pessoas disseram que foi aquela ou aquele malandro, e 50% das pessoas mentiram. E quando analisámos a dor e o stress que era causado em cada um destes grupos, havia diferenças significativas nos três, da forma que podíamos esperar. Portanto, quem acabou não está na maior, mas não está muito mal.
Quem diz que foi ambos já conseguiu construir a história para as coisas não estavam a funcionar, portanto sofre, mas não sofre tanto. Quem sofre mais é a pessoa que foi deixada. E portanto a pessoa que foi deixada muitas vezes reage por duas fases. Na primeira fase, dá-se como se fosse um reavivar da paixão. O tipo ou a senhora com quem se estava sempre a discutir e a acusar de defeitos, parece que perde os defeitos todos e volta a ser perfeita. E volta a ser a única chave para a felicidade, o único caminho para a alegria, e então volta a acontecer toda aquela energia que deve ser aplicada para tentar recuperar a pessoa que se perdeu. É a altura das promessas. Vou passar mais tempo com a tua mãe, vou ouvir as tuas amigas, vou sair menos com os meus amigos, vou fazer dieta, vou me inscrever no ginásio, vou tomar banho mais vezes, vou passar a cozinhar, não te vou chamar elefantinho. E a verdade é que às vezes resulta e recupera-se aquela pessoa. Outras vezes não. Quando isso acontece, há uma segunda fase, uma fase de luto e de aceitação de que aquela relação acabou. E depois aí poderíamos sugerir ao extraterrestre para voltar a usar o cronómetro. Porque o que vai acontecer é que, pouco a pouco, o tempo em que se pensa naquela pessoa e os sentimentos negativos que trazem o pensar nessa pessoa vai aumentando. E de repente, no princípio, são só 10 minutos, e depois é um quarto de hora, e depois é meia hora, e eventualmente começam a ser períodos cada vez maiores de tempo. Muitas pessoas usam também esta fase para mudar de vida, para se transformarem, para se recriarem de outra maneira. Cortam o cabelo, pintam o cabelo, inscrevem-se em aulas de cerâmica, de tai chi, de sushi, vão viajar, vão se descobrir para a Índia, trocam de trabalho, despedem-se, mudam de novo, fazem tatuagens, apagam tatuagens. E aos poucos recuperam o gosto e a possibilidade de se voltarem a apaixonar. São os dados que ainda não tinha mostrado, sou para quem está curioso do que é que causa o fim das relações amorosas, portanto ainda na mesma amostra, estudantes universitários. Quem deu resposta, porque 30% das pessoas não quiseram responder, portanto, lamentavelmente, perto de 30% dos motivos para acabar a relação era a traição, depois seguido do fim de amor, da incompatibilidade, e estamos a falar de estudantes universitários, de pessoas que muitas vezes saíram do sítio onde estavam à distância. E, portanto, independentemente da causa do fim da relação, aos poucos a pessoa reconstrói-se e reconstrói a possibilidade de voltar a apaixonar-se. E depois é sempre uma coisa surpreendente e inesperada, como sempre é. E quando a pessoa, 3 horas antes, estava a dizer às amigas ou aos amigos: não, eu fechei a loja, eu desisti dessas coisas, eu já não quero, isso não é para mim, eu vou me dedicar a outras coisas, tapetes de arraiolos, quem sabe, qualquer coisa. E se o amor não quer nada comigo, a pessoa conhece alguém e dá por si, mais tarde ou mais cedo, numa situação destas, não é? Em que está tão perdida na bolha da paixão que se esquece que há todo um mundo à sua volta e recomeça todo o ciclo pelo qual começámos a explicação à nossa extraterrestre. Não sei se terei esclarecido o extraterrestre, tenho muitas dúvidas, mas espero que pelo menos alguém aqui tenha ficado um pouco mais esclarecido que esse extraterrestre. Muito obrigado.